no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, um texto conhecido da igreja, muito conhecido mesmo. Eu disse que eu gostaria de compartilhar com a igreja, e por misericórdia eu vou compartilhar. E o tema desta ministração é pertos do Pai, pertos do Senhor. E aqui em Atos, nós vemos os discípulos, ou os apóstolos, eles continuavam a seguir as tradições judaicas. Aliás, é uma coisa que a gente pensa muito pouco, né, que enquanto Jesus estava até Atos, né, depois de Atos é que muda, enquanto Jesus estava ali, tudo era os ritos judaicos. Nos 4 evangelhos, Jesus estava ali, os ritos eram judaicos. E eles continuavam a seguir os ritos judaicos. O serviço de oração, que era acompanhado por 2 sacrifícios diários, que eles iam até o templo, um pela manhã e outro pela tarde. Então a hora nona, que nós vamos ler aí do texto, era por volta de 3 horas da tarde. Esta porta, chamada Formosa, esse pórtico, era o lugar onde eles se reuniam lá, muitos pedintes, era a reunião deles. Hoje em Campinas tem muitos lugares assim, né? Infelizmente. A Porta Formosa, eles se reuniam lá, era o lugar deles. E lá estava esse, que nós trataremos dele aqui agora a seguir. Hoje essa porta, para conhecimento dos irmãos, se você for a Jerusalém, eu talvez tenha ido 3, 4 portas, entramos por uma, saímos por outra, fomos a outra, lá em Jerusalém. Quando você for, em nome de Jesus, que você vá, depois que eu fui, eu aconselho todo cristão que puder um dia ir a Jerusalém, vá, porque vai ser uma bênção. Então essa porta, hoje, segundo os estudiosos, ela seria a porta dourada. É essa porta formosa, está lá, o templo de Jerusalém está lá, depois de tantas coisas. Então, meus amados, aqui é o lugar que aconteceu isso, é o lugar do acontecimento desta história. Mas aqui, meus irmãos, o mendigo não é o principal ator da mensagem hoje aqui. Ele não é o principal que nós falaremos dele. Nós falaremos dos apóstolos, dos discípulos de Jesus que estavam ali e que foram usados por Deus. E por que eles foram usados? É sobre isso que eu quero pensar com os irmãos nesta noite, em nome de Jesus. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamado Formosa para pedir esmola aos que entravam. E vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Essa frase é muito importante, irmãos. Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos
se firmaram. Amém, igreja? Então aqui eu fiz aqui uma introdução do que é que estava acontecendo aqui. Essa história é conhecida nossa, é falada, pregada por várias vezes durante o ano, durante a nossa história na igreja. Não todos nós conhecemos essa história. Mas esse mendigo, meus irmãos, ele teve um privilégio grande, maravilhoso e poderoso, que ele teve o privilégio naquele dia, na hora nona, foram ao templo Pedro e João. Foram ao templo discípulos de Jesus. Foram ao templo apóstolos que andavam próximos de Jesus. Que andavam, seguiam as diretrizes, seguiam a ordem expressa de Jesus, que andavam lado a lado com o Senhor, que estavam perto do Pai. Então, meus amados, quando ele olha para eles, quando ele olha para o mendigo e fala, olha para nós, porque ele queria que o mendigo olhasse para eles, soubesse quem eles eram, e o que eles iriam lhe entregar. Quando ele olhou para eles, quando ele pediu, fita os olhos aqui, olha aqui, ele falou, olha para nós. Ele falou assim, nós não vamos te dar o que você está procurando aqui. Nós não vamos te dar aqui alguns trocados. Nós não vamos dar aqui alguma grana. Nós não vamos te dar nada disso. Não vamos te dar dinheiro. Nós não vamos te dar trocado. Nós não vamos te dar moeda. Nós não vamos te dar dólar, euro, nada. Shekel, que é o dinheiro de Israel. Não era aquela época, né? Mas não vamos te dar isso aqui. Mas em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. O coxo se levantou, colocou-se sobre os seus artelhos. Eu não quero aqui entrar no detalhe, que é uma coisa muito interessante, a gratidão no coração. O que ela faz? Só vou fazer esse comentário raso. Muitas pessoas, eles recebem de Deus alguma coisa e uau! Esse não, ele recebeu e pulou para dentro do templo e veio celebrar o Senhor. Graças a Deus por esse testemunho, mas não é essa aqui a conversa. Então, meus irmãos, quando estamos perto de Deus, quando você e eu estamos perto de Deus, Ele nos dá sempre mais do que você pede. Amém, igreja? Quando você está perto de Deus, querido, você vai ser surpreendido sempre positivamente, não negativamente. E contudo, eu estou te dizendo que não é que você não vai ter problema, não é que você não vai ter luta, não é que você não vai ter dificuldade, não estou falando isso. Aliás, queridos, nós temos que ser uma igreja que entende isso, que eu não venho aqui, meus irmãos, em hipótese alguma, Jesus não fez isso, a não ser que você me prove isso no Evangelho. Eu não sou contra você vir aqui, ser abençoado, sair daqui cheio de bênção, não sou. Eu sou a favor e prego o Evangelho para isso, mas nós não estamos aqui para que nosso ego seja massageado. Aliás, o Evangelho, ele nos desafia a sermos pessoas melhores todo dia, todo momento. Nós temos que melhorar segundo o Evangelho. Não segundo o Romério, segundo o Evangelho. Mas isso nós queremos? Não, irmão, todos nós queremos é que o ego seja massageado. Todos. Mas quando eu estou perto de Deus, Ele dá mais do que eu peço. Vínhamos agora para a igreja, Rosana colocou o testemunho do presbítero Eduardo, que serviu aqui na igreja de Salto, hoje serve na igreja de Itu, Eduardo e Simone, 2 servos de Deus, amadíssimos, uma bênção, está no ministério. O Eduardo, ele teve não sei se pediu oração, um tumor no cérebro, já é a 2ª vez da operação, mas essa foi muito preocupante. Eu mesmo, quando recebi a notícia, fiquei assim, espantado. Falei, Deus,
Tenha misericórdia do Dudu. Um homem amado, amigo, gente boa, parceiro. Não por isso só, mas um irmão em Cristo. A gente tem apreço, amor pela vida dele. E então ele foi para a cirurgia ontem por volta de 10h30, 11 horas, o horário que nós tivemos a notícia. Terminou por volta de 17 horas, uma cirurgia de altíssima complexidade no cérebro, um tumor de altíssimo risco. Aí, estamos vindo agora. Ele foi operado aqui em Campinas, estamos vindo, a Rosana falou assim, chegou aqui um áudio do Dudu, vamos ouvir? Vamos. Aí o cara, tudo isso aí que eu falei da cirurgia, né, você fica até assustado. Aí o cara manda um áudio falando assim, obrigado irmãos, porque vocês oraram, Deus é grande, Deus é maravilhoso, exaltando o nome do Senhor, obrigado igreja, obrigado família, obrigado irmãos, obrigado, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso, aleluias. Como assim? Como assim? Esse cara foi operado ontem, 7 horas, sei lá de quanto tempo, 5 de cirurgia. Eu estava pensando ali, meus irmãos, andar perto de Deus tem esses privilégios. Andar perto de Deus há da parte dele para os filhos. Ele nos dá esse privilégio de vivermos coisas exponenciais. Ele nos dá o privilégio de poder testemunhar que o Deus de Israel, Ele cuida do seu povo, Ele cuida da igreja, Ele cuida dos escolhidos, Ele cuida de nós. Então, meus amados, eles olharam para o coxo como Jesus olharia, porque quem anda com Jesus, quem está perto de Jesus vai fazer o que Jesus faz. Quem anda perto de Jesus não faz diferente do que ele faz. Aquele que ouve a minha palavra e as pratica, a palavra fala. Não adianta eu ser um ouvinte que esquece. Não adianta eu ser um ouvinte de domingo, que ouve, meus irmãos, vem aqui no culto domingo, ouve a palavra a semana inteira, nada de palavra, de evangelho, de atos, ações, atitudes, palavras, nada. Não adianta, irmãos. Aliás, isso não é evangelho. Nós temos que ser testemunho onde nós estivermos. Onde nós estivermos, nós temos que ser. Então, eles estavam perto, eles tinham intimidade com Jesus. E eles falam para ele, olha para nós. O que Jesus faria, nós vamos fazer. Queridos, nós devemos ter um coração, uma vida que tenha compaixão pelas vidas, que tenha compaixão pelo outro, que tenha compaixão ao próximo. Nós temos que ser vidas que olham para o próximo, não como... É bem verdade, meus irmãos, que hoje, diante até da situação, eu não gosto de falar de política, né? Mas tem hora que a gente não suporta. Mas da situação política vivida no Brasil, meus irmãos, tem hora que é assim, né? Você quer fulminar o cara. E até para esses, meus irmãos, Deus age com misericórdia. E Ele pode abençoar a vida deles e converter esses caras. Até isso Deus faz, mas tem hora que você... misericórdia. Então, meus amados, a cura do mendigo, ela não foi realizada por Pedro ou por João. É outra coisa que quem está perto do Senhor entende. Quem está perto do Senhor não tem mérito. Quem está perto do Senhor não quer os louros. Quem está perto do Senhor não quer saber como foi. Então ele foi curado pelo poder do nome de Jesus, através dos apóstolos, que foram usados, o mendigo foi abençoado, que foram usados naquele dia, meus queridos, porque andavam
com Jesus, estavam perto de Jesus. Às vezes, amados, o nosso distanciamento é tão grande do eterno, que nós passamos a nossa vida sem ver nada. Nada acontece. Você não vê nada, você fica na rotina. É rotina. Você liga no automático ali e fica. Vai para a igreja, vem para a igreja, levanta, come, bebe, deita, levanta, faz isso, faz aquilo, e não vê nada, não enxerga nada. Não consegue enxergar as maravilhas de Deus, não consegue enxergar a grandeza de Deus, não consegue enxergar o que Deus tem feito, não consegue. Não consegue ver, meus amados, ali na frente, o quanto Deus tem operado em nossas vidas, o quanto Deus tem feito às nossas vidas. E se não tomarmos cuidado, ainda reclamamos. Ah, mas Deus não está. Como assim? Parece que outrora eu recebi assim. Parece que outrora eu. Querido, você só se incendeia com o Espírito Santo de Deus se você buscar. Não queira terceirizar isso para ninguém. Não jogue isso nas costas de ninguém. Não jogue, você precisa orar, você precisa buscar a palavra, você precisa conhecer a palavra. Não jogue isso na conta de outro. É culpa de fulano ou culpa de fulana. Não, o salmista, ele fala assim para nós: o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Salmo 25:14. Para quem que são os segredos do Senhor? É para todos. É para curioso, é para quem está sabendo o que vai acontecer. Não é, a palavra está falando aqui que é para aquele que busca intimidade com Deus. Meu irmão, minha irmã, intimidade é segredo, é confiança. Isso, meu querido, minha querida, é que o Deus tem para nós. Agora, eu só desfruto disso se eu tenho um relacionamento íntimo com o Senhor, com o Pai, se eu estou perto do Pai. Então, meus amados, e hoje a maioria das pessoas, falei aqui do ego massageado. Todos nós gostamos, irmãos, todos. Não adianta você querer correr dessa conversa aí, que nós gostamos. Agora, meus amados, sabe para que Deus te chama? O Senhor Jesus te chama. Ele te chama para uma vida na vertical. É você olhando para Ele, olhando para Jesus, olhando para o eterno, você perto dele. É para isso que Ele te chama. Mas sabe o que nós queremos? Viver na horizontal. Eu estou preocupado, é como que eu resolver meus problemas. Eu estou preocupado, é como que eu vou comprar carro. Estou preocupado, é como que eu vou. Aqui está todo mundo namorando. Quem não está, estou preocupado quando que eu vou namorar, quando que eu vou casar. Estou preocupado como que eu vou fazer isso. Estou preocupado, e essas coisinhas. Aí sabe o que Jesus nos ensina lá no Evangelho, em Mateus? Que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus. Vertical. E as demais coisas, essas coisas que nós queremos, elas serão acrescentadas horizontal. Eu não entendo, meus irmãos, que você não possa ter essa demanda no seu coração, no meu coração. É importante, nós precisamos ter. Mas o Evangelho fala que não é o mais importante. O mais importante é a vertical, é buscar Cristo, é estar perto de Cristo. Isso é importante. As demais coisas, elas virão. Então o Evangelho não é o Evangelho que eu devo pregar, que você deve pregar e viver. Não é um Evangelho horizontal, é um Evangelho vertical.
que aponta para Cristo, a cruz aponta para Cristo. É esse evangelho, é nesse Cristo é que nós temos que olhar e pensar nele todos os dias. Queridos, sabe o que é que você precisa pensar? E queira a Deus que você comece a pensar isso a partir de hoje, todos aqui e quem estiver me ouvindo, todos. Você está fazendo a vontade de Deus ou não? Você está seguindo o caminho que Deus mandou você seguir ou não? Você está onde Deus mandou que você estivesse ou não? Porque isso é sério, irmãos. Porque isso é sério. Isso não é brincadeira. Às vezes nós queremos esse evangelho horizontal do ego. Só vitória, aleluia, uhul. Vem e para cá que você ganha tanto. E resolve, iate, e carro, e moto, e avião, e helicóptero. E vem, cara. Cara, misericórdia. Misericórdia do homem que pensa nas coisas terrenas e não dá valor para as coisas celestiais. Ontem estava numa mesa com um amigo, fiz um comentário. Tal pessoa participava de tal evento com você, o cara não é crente. Aquele cara, falou o nome dele. Eles têm propriedade até aqui em Indaiatuba. Grandes propriedades aqui, mas são de Campinas. Não vou falar nome, é figura pública. Eu falo assim, o cara morreu. Olha, como assim? O cara cheio da pamonha. Menos que ele podia pagar em qualquer lugar do mundo. Morreu o cara, morreu. Quantas pessoas, meus irmãos, estão sendo ceifadas sem ouvir falar de Cristo, sem ouvir falar do Evangelho, sem ouvir falar que há salvação, sem ouvir que há perdão, sem ouvir falar que há jeito para ela. São muitas. Nesse tempo de pandemia, eu não sei quantos foram esse final de semana, mas tem sido mil e alguma coisa todo dia. Tem crente para o meio? Tem. Mas por que, meus irmãos, nós pensamos em nós? Nós pensamos no Evangelho na horizontal e não na vertical. E com tudo isso eu estou preocupado comigo, e há pessoas do meu lado precisando ser encorajadas, serem ensinadas, abençoadas. Há pessoas com dúvida, que eu posso dar uma explicação, ensinar, mas eu às vezes não tenho paciência, passo de largo e vou embora. Não quero saber, não tenho paciência para conversar, não tenho paciência para ouvir, não tenho paciência para reexplicar. Porque eu penso no Evangelho horizontal e não vertical. Então, meus amados, eu preciso olhar para Cristo. A mulher que com 12 anos sofreu com fluxo de sangue, o que ela fez? Ela não foi uma mulher relapsa, já disse isso aqui várias vezes. Ela foi uma mulher que ela foi atrás do médico, ela procurou tratamento, ela fez tudo. E não deu certo. Tem o pastor de Campinas que brinca, ele deve ter ido na Universal, no Valdomiro, foi na Presbiteriana, foi em todo lado. Foi nas igrejas todas. Até que ela encontrou Jesus Cristo. E foi para perto de Jesus. E ela tocou em Jesus e ela foi curada. 12 anos de sofrimento. Ela estar perto de Jesus e tocar em Jesus,
ela foi abençoada. Eu e você, essa mulher, como muitos de nós, ela não ficou estática, parada. Eu vou ver se hoje tem uma palavra para mim. Eu vou ver se hoje sai uma mensagem que me agrade. Eu vou ver o que Deus vai falar hoje. Querido, Deus tem falado todos os dias a nossa vida. Todos os dias Ele fala. Mas muitas vezes nós não queremos ouvir. Até porque, meus irmãos, graças a Deus essa igreja está livre disso. E bem livre, aleluias. Porque às vezes, eu vou ver agora quem é que eu vou ouvir. Essa igreja cresceu, viu, meus irmãos? Talvez você não perceba, mas ela cresceu. E louvado seja o nome do Senhor por isso. E precisa crescer todos os dias. Mas essa mulher não ficou mais lá estática. Ela foi para a presença de Jesus, foi para perto e ela foi curada. Então eu vou te dizer, você que gosta dessas, eu também gosto, tá? Aleluias. Eu sou disso, viu, irmãos? Não importa o tamanho do seu problema, o tamanho da sua luta, não importa. O tamanho do seu gigante, não importa. Não importa. Para Jesus, 12 anos de problema desta mulher, um toque, ela foi liberta, ela foi curada. O sangue foi estancado, ela foi sarada. Não importa o tamanho do teu problema, Deus é poderoso para te libertar, para te curar de todo mal. O Senhor, Ele prova que Ele é grande, poderoso. Nós lemos aqui do coxo, lemos da mulher, do fluxo de sangue. Ele mostra o seu poder e a sua grandeza. Agora, vou te dar um conselho, grifo do Romério. Não tenha o seu Deus como um Deus que você olha de binóculo. Não tenha o seu Deus como um Deus que você, durante a semana, você não lê nada de Bíblia, você não ora nada, você não fala nada com Deus. Eu fiquei feliz, vou citar, porque para mim, eu entendo que a igreja, ela está mexendo, né? Terminamos o culto aqui, domingo passado, a filha da Regiane me ligou. Ligou não, escreveu uma mensagem. Falou, pastor, eu estou com uma dúvida aqui. Eu li a Bíblia nesse texto e eu não entendi o que quis dizer. O senhor pode me explicar? Irmãos, isso é igreja. E pode ser que eu não saiba. E se eu não souber, eu vou falar para ela. Não sei, vou pesquisar e vou te responder. Mas a igreja, ela precisa se mover. Agora, às vezes, o cara fica com dúvida a vida inteira. Aqui tem discussões, meus irmãos, que serão levantadas. Aí para frente tem gente que questiona, mas não sabe do que se trata. Você sabe? Não, então, por que você quer questionar? O ministério nosso, por muitos anos, tem o ministério de levita, né? Qual que era a principal, outro dia aprendemos isso. O principal papel do levita na igreja. O que ele menos fazia era cantar e tocar. É o que menos fazia. Ele não fazia isso. Isso não é papel do levita. Levita é buscar a palavra, ler a palavra, entender a palavra, buscar o que tem na palavra. Isso é levita. Agora, passou um tempo, nós não falamos sobre isso. Temos que falar, irmãos. Que levita, né, usando agora o tempo aqui, que ele tem que buscar, ele tem que conhecer a palavra. Não é só pegar aqui o microfone, a baqueta, o teclado, o violão, qualquer coisa aqui que seja, ou o microfone. Não é isso, irmãos. O que menos o levita faz
é cantar. O levita, ele está no altar de Deus, servindo a Deus. Deus, meus amados, tem nos ensinado, falava isso com o Marcelo outro dia, Ele tem nos dado ferramentas tão extraordinárias e poderosas nesse tempo, eu creio, para que a gente possa usar, para que a gente possa conversar sobre isso, falar sobre essas coisas. Às vezes, meus irmãos, o meu tempo é tão curto, eu jogo um negócio aqui para o ar e vou embora. Às vezes eu fico, Deus, eu precisava explicar melhor aquilo, meu tempo foi embora, eu não consegui explicar. Porque nós precisamos aprender, você precisa aprender, eu preciso aprender, e não só aprender, mas praticar o que eu tenho aprendido também. Não adianta só eu ser, eu já testemunhei, um dia chegou um pastor, né, chegou lá em Campinas e falou assim, você não pode ser uma ovelha gorda, come, você faz o que você usa? Para que é isso aí? Ovelha gorda, come, e não faz nada, só come. Não ora com ninguém, não fala para ninguém, não oferece uma visita para ninguém. Está assim de gente precisando de visita, irmãos. É só você olhar na igreja. Agora não está podendo muito só visitar um idoso, aí vai dar problema. Então, espera. Mas que precisa de um abraço, agora também não pode. Mas aí não vamos arrumar essa desculpa. Mas agora não está podendo não, pastor. Mas quando podia, você foi? Eu fui. Desprenda pela fé das coisas materiais e olhe para as coisas espirituais. Evangelho na vertical. Os discípulos, apóstolos, escolha o que você quer, que andava perto de Jesus, repita a frase, grifo do Romério. Ele disse assim, olhe para nós. Olhe para nós. Eu falei, essa frase é muito importante para mim, meus irmãos, porque eu mesmo me pergunto, com quantos eu falo, eu disse, olha para nós, olha para mim. Então, meus amados, é desafeição a bens temporais, pelas coisas eternas. Abrir mão da minha vontade pela vontade de Deus. Isso é o que Maria fez. Ela escolheu o quê? A melhor parte. Qual a melhor parte? Ir para perto de Jesus. Marta não estava nem errada, estava tudo certo. Mas Maria escolheu a melhor parte. Estar perto de Jesus, servir a Jesus. Eu e você, agora está bem grifado aqui, temos coisas que devemos nos preocupar. Muitas coisas. Família, saúde, emprego, relacionamentos. Mas a sua maior preocupação, a minha maior preocupação, precisa ser estar perto do Pai. Estar perto dEle. Ele é o Todo-Poderoso, é necessário aproximar-se dEle. Você quer ser curado? Aproxime-se de Jesus. Você quer ser liberto? Aproxime-se de Jesus. Você quer ter vitória no seu casamento? Aproxime-se de Jesus. Você quer ter vitória nos seus relacionamentos? Aproxime-se de Jesus. Você quer ver frutificar na sua vida as bênçãos de Deus? Vai para perto de Jesus. Vai para perto de Jesus, você vai ver as coisas darem uma guinada na tua vida. Você vai ver a transformação, você vai ver Deus tratando, Deus curando, Deus trabalhando, porque a palavra fala que Ele trabalha para aqueles que nele confia e para aqueles que nele espera. Ele trabalha.
não é teu empregado, mas Ele é um Deus que abençoa a tua vida e a minha vida. É um Deus que cuida de nós, mas Ele te quer perto dEle, não quer que você olhe Ele de binóculos. Irmãos, não é... Às vezes você fala assim, o pastor... Deixe de arrumar desculpas. Pare de arrumar desculpas. Cada hora é uma. Pare com isso. Eu servi até agora, até esse minuto, 20 horas e 10 minutos, a Deus eu pedi que servisse com excelência. Deus me ajude a ser um membro abençoado, a ser um diácono abençoado, presbítero abençoado. Me ajude, Deus. Se eu puder ser resposta a alguém, que eu seja essa resposta, mas me envia, me manda, me ajuda, me orienta, me capacita. Não me deixe eu ficar aqui como está a sua vida de oração? Como está? Como está a tua vida devocional? Como está? Ai, pastor, mas precisa disso? Bom, você acha que você vai se aproximar de Deus como? Como? A não ser que vocês tenham uma outra resposta que eu não tenha. É muito bom, meus irmãos, quando eu sinto, Deus, o Senhor, conduzindo todas as coisas. O salmista fala, deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. Eu me sinto desta forma. Às vezes, meus irmãos, só a capa da gaita, de cansado, quinta-feira nem consegui vir ao culto. Cansaço, e roda para lá, e roda para cá, e faz, mas sempre com o coração voltado para a obra. Deus me ajuda, me ajuda. Qual o mérito do Romero? Zero. Romero é bom, melhor do que qualquer um aqui em quê? Nada. Nada. Sou falho igual a você, fraco igual a você, peco igual. Mas só que eu entendo que eu sirvo um Deus de misericórdia e graça, quem que me coloca de pé todos os dias e tem nos abençoado todos os dias. Tem cuidado de nós, nas particularidades do nosso coração. Deus tem cuidado de nós, eu creio, Ele tem cuidado dessa igreja. Eu quero te dizer, termino, vá para perto do Pai. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você quer. Ele é poderoso para fazer mais do que o que você está pensando aí. Ele é poderoso. Não queira servir a Deus para resolver as questões do seu coração, da sua vida. Não que essa demanda não seja importante, eu disse aqui, é importante. Positivo, lute por ela, sem problema. Estou com você, oramos, estamos juntos. Mas isso não seja primordial em sua vida. Primordial seja buscar a Cristo. Primordial é estar perto do Senhor, ter intimidade com Ele. Busque Ele. Busque Ele todo dia, sem cessar. Busque Ele, para a glória de Deus Pai. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça. Que Deus te dê força. E você possa se aproximar do Senhor.
Se você não viveu até hoje as maravilhas de Deus, que você possa viver a partir de hoje, a partir de meia-noite e 1 de hoje, coisas grandiosas e poderosas. Você possa testemunhar a um Deus em Israel que tem me sustentado. Eu em mim mesmo eu não posso, mas tem um Deus que eu estou próximo dele, e ele tem feito uma obra grandiosa, e ele tem cuidado de mim. Aleluias, 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 aleluias. Pela obra que ele tem feito, que não é uma pequena obra, é uma grande obra. Louvado seja o nome do Senhor.